Quando eu falo transferências mais caras do futebol, em quem você pensa? É no Neymar? É no Mbappé? Mas e se eu te disser que os técnicos meio que também têm o seu mercado de transferências, tá? E que alguns deles foram contratados por valores absurdos só pra pouco tempo depois serem demitidos de qualquer maneira. Hoje a gente vai falar então dos técnicos mais caros do futebol, quem que valeu a pena pagar essa grana toda e quem que não valeu, incluindo histórias de um cara que fez um trabalho horrível, de outro que já se aposentou como técnico e virou presidente de clube, e até de um cara que recém foi demitido do Manchester United. Exatamente porque a gente já começa a nossa lista com o 10º colocado, que é o Ruben Amorim, mas não agora quando ele foi pro Manchester United, e sim lá atrás quando ele foi comprado, entre aspas, pelo Sporting. Em 2020, o Amorim fazia um trabalho excelente no Braga, tendo acabado de sair do Braga B, mas já mostrando serviço, ganhando dos 3 grandes e ainda garantindo a taça da Liga. Foi coisa de 3 meses treinando o Braga apenas, mas com o sucesso absurdo que ele estava fazendo, o Sporting já foi lá e pagou cerca de 10 milhões de euros para contratar o homem. O que para um técnico é muita coisa e na época fez dele um dos mais caros da história. E aqui vale até a pena explicar o critério de como que a gente tá trazendo esses valores, né? Que é basicamente o seguinte: quando um técnico tem um contrato com um clube, se outro clube quiser contratar ele, em geral tem que pagar uma compensação ou a multa rescisória. Mais ou menos da mesma maneira que acontece com os jogadores também, certo? Os clubes negociam um valor ali entre eles e um paga pro outro. A grande diferença é que isso com técnicos acontece muito pouco e os valores são muito mais baixos. Então geralmente nem se comenta muito sobre esse mercado de transferências pago dos treinadores, né? E a gente sabe que assim como jogadores, tem muitos outros valores envolvidos numa ida de um técnico para um clube, além dessa taxa direta paga como compensação, mas vai ser essa taxa que a gente vai usar aqui, porque é a forma mais direta de se avaliar qual foi o valor da transferência, igualzinho o jogador de futebol saindo de clube A para o clube B, beleza? Mas bom, os 10 milhões do Sporting no Ruben Amorim valeram cada centavo, porque lá ele deu uma nova cara para os Leões com o seu tão querido 3-4-3 e venceu o campeonato português na temporada 2020-21 depois de 19 anos de jejum. O Ruben Amorim comandaria os Leões em mais de 200 partidas, ganharia o Portuguesão mais uma vez e se tornaria um dos técnicos mais cobiçados da Europa, o que claro traria ele depois para o Manchester United, mas já já a gente conta essa história, tá? Inclusive fica o spoiler aí de que o Sporting recuperou a grana que eles pagaram para contratar o Ruben Amorim, beleza? Então foi o stonks completo. Já o próximo investimento aqui da lista é um pouco mais difícil de cravar se valeu a pena ou não, e provavelmente é de um time que você não imaginava ver aqui. Isso porque lá em 2019 o Leicester torrou um pouco mais de 10 milhões e 400 mil euros para contratar o treinador Brendan Rodgers e mais a comissão técnica dele. E assim, é verdade que o homem já mostrou bons trabalhos na sua carreira, né? Principalmente naquele Liverpool que ele conseguiu fazer funcionar direitinho com a dupla Sturridge e Suárez estourando jogo sim e jogo também, mas saiu de lá sem nenhum título depois daquela escorregada do Gerrard que acabou deixando o troféu com o City. Aí o Brendan vai pro Celtic em 2016 e lá não demora pra empilhar taças, né? Vencendo 2 vezes a Liga da Escócia, além de algumas copas locais também. E foi assim que o Leicester viu no Brendan Rodgers um cara que já tinha experiência de Premier League e que tava passando por um ótimo momento. Então era a hora de trazer ele. E aí fica um pouco difícil avaliar o trabalho do Brendan Rodgers, porque é o seguinte: se o Leicester trouxe ele achando que o maluco ia ser um novo Ranieri, pô, pera aí, né? Tem que controlar as expectativas. Isso ele não conseguiu, mas nas 3 temporadas completas que ele passou lá, ele terminou com o Leicester em quinto e depois em 8º. Os caras estavam sempre brigando na parte de cima da tabela. Se tu me perguntar, parece que foi um ótimo trabalho. É só ver onde é que o Leicester tá hoje. Pra não dizer que é com o Brendan Rodgers que eles ganham a Copa da Inglaterra em 2021 pra cima do Chelsea, tá? E alguns meses depois eles carregam a Supercopa da Inglaterra pra cima do Manchester City. Foram 2 títulos pra um clube que, fora aquela Premier League heróica, não tinha muita conquista na sua galeria não, tá? Então se tu me perguntar, eu acho que sim, valeu bastante, tá? O Brendan fez um bom trabalho, porém em 2022-23 eles começaram o campeonato muito mal, estavam lá na zona de rebaixamento e o Rodgers então foi demitido antes do campeonato acabar. O Leicester mesmo assim não conseguiu se salvar e o Brendan voltou justamente para o Celtic, de onde ele tinha saído. Falando em demissão antes da hora, o 8º colocado aqui da lista é de novo o Ruben Amorim. Ó, não fui eu que fiz a lista, tá? Foi a realidade, foi o mundo do futebol que fez, então eu tô só seguindo aqui. Mas o fato é que se o Sporting pegou ele depois de um trabalho fantástico no Braga, o Manchester United pegou ele depois de um trabalho fantástico no Sporting e pagou cerca de 11 milhões de euros,
tentando de repente buscar ali o que seria, sei lá, o seu novo Alex Ferguson. Bom, se a ideia era essa, passou muito longe, né? A gente já falou de toda a passagem desastrosa do Ruben Amorim no Manchester United num vídeo especial aqui do canal, mas pra resumir, ele insistiu em jogadores e ideias que não estavam funcionando, quebrou diversos recordes negativos, tendo, por exemplo, o pior começo de um treinador do clube na era pós-Ferguson, sofreu derrotas humilhantes em pleno Old Trafford e vexames como a eliminação pro Grimsby Town da 4ª divisão, e sobreviveu a tudo isso. E aí, finalmente, quando o trabalho dele tava dando uma melhoradinha, ele ganhou o prêmio de técnico do mês na PL. Críticas à diretoria do clube fizeram o cara ser mandado pra rua. Aí tu me pergunta, valeram os 11 milhões? É óbvio que não, né? E detalhe, como eu expliquei anteriormente, a gente tá contando só o valor de transferência, né? A rescisão, a compensação paga de um clube pro outro. Porque se for contar o valor total gasto no Amorim, a coisa fica ainda mais pesada, porque ele tinha um salário alto, e quando tu demite o treinador, tu ainda tem que pagar os salários que ele receberia até o final do contrato, o que gira em torno de mais 11 milhões de euros que o Amorim vai embolsar. Se era pra ser assim, era melhor ter contratado, sei lá, o Mano Menezes, que tá toda hora sem contrato, né? Com certeza o Mano iria garantir o Manchester United fora da zona de rebaixamento e receberia muito menos, né? A gente continua na Premier League porque enquanto o Manchester United tá mal das pernas, o grande rival Liverpool já ganhou a liga mais de uma vez nesse período, e uma dessas conquistas tu pode colocar na conta de Arne Slot, o técnico contratado em 2024 por cerca de 11 milhões de euros. É mais um técnico promissor que fazia valer a pena a aposta, né? Porque o Slot chegou no Feyenoord depois de um trabalho fantástico no AZ Alkmaar e já começou muito bem, obrigado, né? Levando o time de Roterdã para a primeira final de Conference League da história deles, perdendo para Roma, é verdade, mas ainda assim se consolidando lá na Holanda, vencendo a Eredivisie na temporada 22-23, levando também a Copa dos Países Baixos em 2023-24 e basicamente mudando a história recente do Feyenoord, né? Aí ele foi pro Liverpool em 2024 para tentar ser o sucessor ali do Jürgen Klopp. Quando um técnico como o Klopp fica muito tempo num clube e aí tem que mudar, geralmente é meio complicado, tá? Pro técnico novo que tá chegando, mas pro Arne Slot não foi assim, ele já encontrou ouro logo que chegou e não parava de vencer. Foram 18 vitórias nos primeiros 20 jogos pelos Reds, um absurdo completo, e assim levou a Premier League basicamente ali com o pé nas costas na sua primeira temporada. Portanto, o veredito é claro, é óbvio que o Arne Slot valeu a pena. Para técnico, ele é aqui o 7º mais caro da história nessas multas rescisórias, mas se tu for ver em termos de jogador, tem cada maluco caneleiro que custa 4, 5 vezes esse valor aí e mal consegue fazer gol pra um time, que dirá dar uma Premier League pro clube. Então pra mim já valeu a pena, tá? É bem verdade que a segunda temporada dele foi um pouquinho mais abaixo, o Liverpool passou por um período ali muito ruim, teve aquela treta com o Salah e tudo mais, mas pelo que ele fez na primeira temporada já tá ótimo. E pro 6º nome aqui da lista, a gente segue na Premier League pra falar de um cara que não se aguentou no cargo, que foi o Enzo Maresca. O Maresca começou a carreira de técnico basicamente ontem, né? Porque em 2020 ele ainda era treinador do time sub-23 do Manchester City, aí foi treinar o Parma na Série B da Itália sem muito sucesso, aí voltou pro City para ser auxiliar do Guardiola e em 2023 foi contratado para treinar o Leicester na segundona inglesa. Ele pega aquele time que o Brendan Rodgers deixou, né? E dá muito certo porque teve um rendimento absurdo, sendo campeão da Championship e trazendo o time de volta para a Premier League na primeira tentativa. O Chelsea então ficou ouriçado e pagou cerca de 11 milhões e 750 mil euros na época para tirar ele do Leicester em 2024, e o homem chegou então com a dura missão de trabalhar com aquele elenco caríssimo e bastante inchado que tava no Chelsea, né? A passagem dele por lá foi um mistão de sentimentos. 4º lugar na Premier League 2024-25 foi considerado um bom resultado, mas para alguns torcedores menos do que eles esperavam. O time chegou a ser vaiado em alguns momentos, meio que brigando com a torcida ali, só que aí não só o Chelsea vence a Conference League, onde eles eram favoritos assim por muito, né? Mas também surpreende no Super Mundial de Clubes quando eles metem 3-0 pra cima do PSG na final e se sagram campeões mundiais ali. Por causa disso ele ganha uma sobrevida, mas o time continua sem conseguir engrenar muito assim, né? E entre bons e maus momentos, ele deu uma pistolada, criticou a diretoria do próprio clube, e aí já sabe, né? A primeira notícia futebolística do ano de 2026 foi Enzo Maresca demitido. Valeu a pena? Amigo, só de premiação por ter ganhado o Super Mundial de Clubes, o Chelsea recebeu coisa de 97 milhões de euros mais ou menos. Então,
acho que o Maresca foi bem pago, tá? Até aqui a gente tava falando de treinadores normais, né, humanos, bons, medianos, mas chegou o momento de falar do gênio da área técnica, o quinto mais caro da história, o grandioso Thomas Frank. Olha, parece sacanagem, né? Os meus olhos estão sangrando vendo que ele é o quinto mais caro da história aqui, mas é verdade. E o pior é que se a gente for analisar friamente, né, fazia sentido. O técnico dinamarquês fez um baita trabalho no Brentford, implementando ali as suas filosofias, mantendo uma defesa sólida que conseguia fazer o time pequeno brigar contra os grandes. Não à toa, o Brentford não jogava a primeira divisão desde 1947 e o Frank não só conseguiu subir o time para a Premier League, como manteve os caras no meio da tabela. Um trabalho nada menos do que fantástico, brigando com times muito mais endinheirados do que eles. Isso brilhou os olhos da diretoria do Tottenham, que acabou chutando o ultra-ofensivo Ange Postecoglou para trazer a solidez defensiva que faltava para o time na forma de Thomas Frank, pagando para contratar ele cerca de 11 milhões e 880 mil euros em 2025. E o pior é que eu me iludi e eu achei que era uma boa ideia. Só que a gente já viu 500 mil vezes na história que alguns treinadores eles funcionam melhor em times menores, onde eles podem de repente apostar mais no contra-ataque ou na bola parada e tá tudo certo se eles conseguirem umas vitóriazinhas aqui ou acolá. Só que quando um cara desse tipo vai para um clube maior, que tem mais expectativas, ele não consegue agradar a torcida. E o fato é que o trabalho do Thomas Frank começou bem nas primeiras semanas, mas depois foi tudo por água abaixo. A defesa sólida que ele prometia não veio e ofensivamente o time se tornou um horror, me fazendo chorar de novo e de novo e de novo lá no canal de cortes toda semana. No momento da gravação desse vídeo, o Thomas Frank obviamente não valeu a pena o investimento, né? Nem se tivesse sido 10 euros ali não teria valido. E o fato é que depois de balançar e não cair, finalmente o Thomas Frank não aguentou e foi demitido para alívio de todo torcedor tottenhamiano pelo mundo. E amigos, desde que a gente gravou esse vídeo com base em diversas fontes apontando esse valor, saiu uma nova informação de que na verdade o Frank e a comissão técnica dele teriam custado um pouco menos, cerca de 7 milhões e 700 mil na conversão aí, mas mesmo se isso aí for verdade, o valor foi um pouquinho menor, ainda assim não teria valido a pena, beleza? Mas vamos deixar a tristeza de lado e falar de outro cara que valeu cada centavo investido nele. O Vincent Kompany foi um baita zagueirão no Manchester City e é outro da lista que foi protegido do Guardiola, né? Jogando com ele e bebendo dessa fonte ali na hora de se tornar técnico, primeiro sendo jogador e treinador ao mesmo tempo no Anderlecht e depois sendo só técnico mesmo lá no clube belga, o que não deu muito certo, mas ele se encontrou foi no Burnley, fazendo uma campanha incrível na segundona inglesa, jogando futebol ofensivo pra frente, bonito de ver, e vencendo então a Championship, levando ali o time de volta pra Premier League. Na PL o sarrafo era outro, né, e eu lembro muito bem dessa temporada, que o Kompany meio que queria continuar com o estilo de jogo dele, né, pra frente, bonito e tal, só que com um elenco muito abaixo dos demais. Ele não teve as contratações que precisava e aí não conseguiu competir, fez uma campanha muito ruim e foi rebaixado. E aí tu pensa, um técnico rebaixado, o cara perdeu a moral completamente, né, que nada, porque o Bayern de Munique conseguiu ver, além desse rebaixamento, enxergar no Kompany um cara que tinha um estilo que daria certo no Bayern. E aí mesmo o Kompany tendo sido rebaixado, o Bayern foi lá e pagou cerca de 12 milhões de euros em 2024 para tirar o Kompany do Burnley. Na época ninguém sabia se ia dar certo, né, e pareceu para muitos uma loucura, mas muitos defenderam a contratação dizendo que era o seguinte, o Burnley quando tinha um elenco bom na segundona, ele conseguiu fazer o time voar. E na Bundesliga a gente sabe, o time do Bayern de Munique simplesmente é melhor que qualquer um, então tinha chance de dar certo e deu. Hoje o Bayern do Kompany é provavelmente o time com o melhor futebol do mundo. Ele ganhou a Bundesliga na sua primeira temporada, tá caminhando pra ganhar a segunda com o pé nas costas e algumas vezes tu assiste o Bayern jogar e eles realmente encantam, tá? Com um futebol bem bacana mesmo, então valeu cada centavo. Até aqui a gente viu uma lista composta de nomes mais recentes que vocês já conhecem, né? Só que o terceiro mais caro da história é um recorde que vem lá de trás, de 2011. Isso porque naquela época o nome do momento entre os técnicos era André Vilas-Boas. Tu pega o sucesso que o Amorim fez no Sporting, né? E talvez não chegue nem nos pés do hype
que o André teve naquela época, porque ele tinha feito um bom trabalho na acadêmica e logo depois, em 2010, foi contratado para o Porto com 32 anos de idade. Para ter uma ideia, no momento da gravação desse vídeo, o Neymar tem 34. Um técnico de 32 é como se fosse uma jovem promessa de 16 anos, pô. E a primeira temporada dele no Porto é nada menos do que espetacular. Com aquele time que tinha Hulk, Rames Rodrigues e Falcão Garcia, ele vence a Supertaça de Portugal para cima do Benfica, a Taça de Portugal com 6-2 em cima do coitado do Vitória de Guimarães, a Europa League num confronto português contra o Braga e o seu grande feito, a conquista da Liga Portugal de forma invicta, sem perder nenhum joguinho. Era apenas a segunda temporada do cara como técnico profissional e ele simplesmente conquistou 4 taças. E assim, muito bem conquistadas, tá? Era como se, mal comparando assim, o Messi novinho tivesse feito uma temporada monstruosa. Tu olhava e falava, caramba, esse aí vai ser gigante, entendeu? O Chelsea ricaço viu isso tudo acontecendo, arregalou os olhos e pagou a multa de cerca de 15 milhões de euros, um recorde absoluto na época para levar o português para Stamford Bridge. A ideia era pegar o Messi dos treinadores porque o cara não tinha como dar errado, né? Mas deu e foi bastante. O Vilas-Boas teve brigas com a direção e com alguns jogadores mais experientes do elenco, como por exemplo quando ele colocou o Lampard no banco de reservas e foi cobrado pela diretoria, e até mesmo quando criticou o elenco em uma coletiva. Aí pouco tempo depois o André Vilas-Boas foi demitido antes mesmo da temporada terminar. E para botar sal na ferida, tem um cidadão que assume no lugar do Vilas-Boas chamado Roberto de Matteo. Ele tava como interino. Ele pega o mesmo time do Chelsea que o Vilas-Boas estava apanhando para fazer jogar bola e ganha a Champions League. Então, com certeza dá pra cravar que o Vilas-Boas não foi um investimento que valeu a pena pro Chelsea na época. Ele tinha uma carreira muito promissora que acabou não vingando e depois de alguns períodos de hiato, venceu a eleição pra presidente no Porto. Também muito jovem, tá, pra um presidente. Então o negócio dele é ser precoce mesmo. E uma coisa meio nada a ver, mas que eu sou obrigado a falar aqui, cara, que é um dos momentos que eu acho mais incríveis, assim, no futebol, é que o Vilas-Boas, na época que ele treinava o Shanghai SIPG, simplesmente deixou o clube pra ir correr o Rally Dakar. Do nada, o maluco falou, quer saber? Não vou treinar não, eu quero é correr no deserto. Muita loucura, né? Imagina, sei lá, hoje o Guardiola fala que, não, tô saindo do City porque eu quero correr a São Silvestre no final do ano. Gastar dinheiro é mesmo com o Chelsea e não à toa o segundo da lista aqui também pertenceu aos Blues, que pagaram cerca de 23 milhões de euros para contratar Graham Potter do Brighton em 2022. O Potter é mais um daqueles técnicos que pegou um time pequeno, no caso o Brighton, né, e conseguiu fazer os caras brigarem bem, conseguiu manter eles ali no meio da tabela, muito por causa também de várias contratações inteligentíssimas e acertadas que os caras faziam, e até que o começo dele no Chelsea não foi tão ruim, tá? Mas depois de uma derrota por 4-1 pro próprio ex-time Brighton, ele desencadeou um período terrível, perdendo clássicos ali pra Arsenal, Tottenham e até um derby pro Fulham, somou várias derrotas em sequência pro Manchester City, incluindo um 4-0 na Copa da Inglaterra, e aí ficou aquela coisa muito esquisita de, pô, o cara pega um clube pequeno, sem tanto investimento e faz dar super certo, mas daí vai pra um clube maior, com dinheiro jorrando assim, e nada funciona. É um fenômeno interessante, né? O técnico de clube pequeno, talvez. Bom, o fato é que o clima do Graham Potter lá azedou completamente, teve muito torcedor vaiando no estádio e com o Chelsea na 11ª colocação, ele foi mandado embora antes mesmo da temporada terminar. E mais um dinheiro que, vamos combinar, foi muito mal gasto, não valeu nada a pena. E bem que o Chelsea queria ser o primeiro da lista aqui, mas na verdade o primeiro colocado é um investimento que parecia super certeiro, um cara que chegou no seu clube pra ficar ali possivelmente por anos e anos e anos, mas teve um trabalho interrompido antes da hora. Em 2019, o Julian Nagelsmann era um técnico novinho que vinha fazendo um trabalho bem bacana lá na Alemanha, e o RB Leipzig então contratou o cara e logo ele fez tudo funcionar muito bem no seu novo clube, levando o time para a Champions League pela primeira vez na história, e não só isso, mas carregando o Leipzig para uma semifinal, perdendo só para aquele PSG que tinha Neymar e Mbappé. Aí ele tava com 33 anos, né, muito novinho, e já tinha se demonstrado capaz de fazer um ótimo trabalho no mais alto nível. E quando alguém brilha na Alemanha, o que acontece, né? O Bayern de Munique abre os olhos.
Eles foram lá e bateram o recorde por um treinador, desembolsando cerca de 25 milhões de euros em 2021 para tirar o Nagelsmann do Leipzig. E esse sem dúvidas é o caso mais estranho da lista, tá? Porque o Nagelsmann, ele de fato fez um bom trabalho no Bayern de Munique, foi campeão da Bundesliga e na temporada 22-23 começou muito bem, batendo recorde de vitórias com o time quando ele ganhou 11 jogos seguidos na fase de grupos da Champions. E ainda meteu um 3-0 no agregado para cima do Paris nas oitavas. E aí, do nada, no meio disso tudo, ele foi demitido. O que foi muito esquisito na época, tá? Porque o Bayern fez um baita investimento nele, o clube tinha todas as chances de ganhar a Bundesliga mais uma vez, estava voando na UCL, e aí mandaram o cara pra rua, todo mundo foi pego de surpresa. A gente ficou tipo, o que? O Nagelsmann? Na época, era um dos técnicos que a gente menos esperava que fosse ser mandado pra rua. A desculpa do Bayern de Munique na época era que o time não tava jogando como eles gostariam e que pra evitar uma fase ruim no futuro, eles já queriam demitir o técnico agora. Como se eles pudessem prever que não, assim não vai ter futuro, então mesmo a gente estando bem, a gente quer evitar que em algum momento a gente fique mal, portanto já demite ele antes mesmo da fase ruim chegar. É um pensamento meio esquisito, tá? Um negócio meio que Minority Report. Também saíram relatos de que na verdade o Nagelsmann tinha problemas com alguns jogadores que eram lideranças no vestiário ali, então o clima não era lá muito bom, né? E isso aí ajudou a derrubar o homem. Curiosamente, depois ele vai treinar a seleção da Alemanha e reencontra muitas dessas figurinhas do Bayern de Munique na Celeste, né? Imagina como deve ter sido lindo o clima na primeira convocação. E aí, pra fechar então, o Nagelsmann valeu a pena o investimento? Cara, eu acho que tinha toda a cara de ser um joinha. Valeu sim, tava dando certo. Só que o próprio Bayern de Munique demitindo ele meio que transformou um joinha num dislike, né? Então eu não sei dizer ao certo, vou deixar essa aberta pra vocês opinarem nos comentários, beleza? Mas ó, pelo menos nenhum jogador que tava naquela panelinha do Bayern se recusou a jogar com o Nagelsmann na seleção da Alemanha. Mas já teve casos sim no futebol em que jogadores recusaram convocações para suas seleções. A gente fez um vídeo muito legal sobre esse tema que tá passando por aí, vale a pena você clicar e assistir também.